Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. É um prazer me encontrar com você novamente em mais uma das nossas videoaulas. Agora, a nossa videoaula de número 4. Entramos agora nos livros proféticos do Antigo Testamento. Nós vamos falar então sobre os profetas maiores. Esta videoaula, esta lição ou esta unidade, ela visa fazer uma apresentação sucinta desses 5 livros que compõem esta seção do Antigo Testamento. Também são 5 livros, assim como os livros poéticos. E ela foi escrita, no entanto, esta seção foi escrita no gênero literário profético. Então, como você pode ver, a palavra profético ela não denota apenas um modus operandi do Antigo Testamento, mas ela fala também, está aludindo também a um gênero literário, como é o caso, de fato, desta seção aí que compreende no Antigo Testamento um total de 17 livros. A seção Profetas, que ela se subdivide em outras duas, vamos dizer assim, subseções, profetas maiores e profetas menores. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nós podemos ler lá uma fala de Pedro, onde ele diz o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Esta é uma fala muito interessante, muito importante, onde você percebe que o apóstolo Pedro ele está fazendo alusão ao ministério profético, aos profetas que escreveram, inspirados, e falaram e escreveram, inspirados por Deus, e a sua palavra, a sua mensagem é então instrutiva. Veja que Pedro está aludindo séculos depois da atividade profética, e ele está dizendo que esse conteúdo é instrutivo para a igreja. O objetivo geral da nossa lição é demonstrar o valor e a utilidade dos livros proféticos do Antigo Testamento para a igreja hoje. Como objetivos específicos, nós temos aí fazer uma síntese de cada um desses livros, o que você tem na verdade no material escrito, situar os profetas no cânon hebraico e indicar o valor prático dos ensinos contidos nesses livros. Como você pode ver, são os mesmos objetivos que nós temos também na videoaula anterior, teremos na próxima videoaula, porém específicos, né, para cada seção abordada. Neste caso estamos falando dos profetas maiores. Muito bem, a profecia é uma forma singular de revelação que, reunindo palavra e signo, permite a dialética entre ocultamento e desvelamento do conteúdo revelado. Com esta definição procura-se recuperar os dados da Escritura, superando a concepção comum que a identifica como anúncio do futuro. Pensar a profecia como previsão é herança de uma compreensão equivocada e não coerente com os textos sagrados, que se baseava na concepção de que profecia era um milagre, na ordem psicológica que manifestava a onisciência de Deus. Eu estou fazendo aí uma citação do dicionário teológico Lexicon, dicionário teológico enciclopédico, lá da página 615. Olha que interessante. Eu sei que pode chocar um pouquinho, principalmente se você está numa matriz evangélica pentecostal. A gente tem, inclusive nós cremos na manifestação da palavra profética, né, e a gente sempre, para os pentecostais isso é muito caro, sempre essa ideia de profecia com o sentido de previsão, de uma antecipação de algo que vai ocorrer. E a gente olha também para os textos das Sagradas Escrituras sempre com esse olhar. É claro, isso não é exclusivo dos pentecostais, mas no pentecostalismo é muito forte essa ideia. Porém, ao analisar o conteúdo profético do Antigo Testamento, você percebe que, na verdade, a menor parte é dedicada, de fato, à previsão do futuro. A maior parte do volume literário que está dentro desse gênero literário profético não está atrelada à predição do futuro. Tá? Aí você pergunta bem assim, professor Rony, então a profecia no Antigo Testamento, em sua maior parte, está falando de quê? Os estudiosos vão dizer que 75% a 80% da profecia no Antigo Testamento ela está voltada a tratar de questões contemporâneas ao profeta. A causa da viúva, do órfão, a violência na cidade, a corrupção na corte, a idolatria, que é um tema que é muito recorrente no Antigo Testamento. Então o profeta ele está falando de questões da época dele, que o povo estava vivendo, que os reis estavam vivenciando, muitas vezes falando também das nações estrangeiras. Você tem isso também na profecia no Antigo Testamento. Uma reflexão que a gente traz aqui em seguida
Os profetas bíblicos ainda falam depois de mais de 2.400 anos. Você consegue ouvi-los? Peça ao Espírito Santo que possa guiá-lo na compreensão da mensagem profética contida no Antigo Testamento. As profecias que foram transmitidas por estes homens de Deus formam a base teológica e cristológica do próprio Novo Testamento. Veja a importância desse conteúdo. São, portanto, a base para assuntos teológicos desenvolvidos no Novo Testamento da mais alta importância. E aí a gente entra na área da sistemática, disciplinas como soteriologia, antropologia, ramartiologia, dispensações que está dentro da escatologia, né? Então são todos esses assuntos que, via de regra, bebem, né, de textos que estão nos livros proféticos. Uma disciplina como a escatologia, por exemplo, tem livros inteiros que estão dentro do gênero literário profético, como Daniel e Zacarias, que servem de base para diversas doutrinas dentro da disciplina escatologia. Essa tabela você já conhece, né? A classificação dos livros no cânon hebraico. A gente até avança um pouquinho, para em seguida aí a gente ter os dois cânons comparados, o cânon hebraico e o cânon protestante. Tá? Mais uma vez, você percebe que a forma como os livros estão agrupados, por exemplo, um livro que é profético no cânon protestante, né? Veja aí, nós temos o caso de Isaías, né? Vamos tomar o exemplo aqui de Isaías. Repare que Isaías, ele aparece como um profeta posterior. É uma classificação, embora, né, como profeta também, mas é uma classificação um pouquinho diferente. Depois nós temos aí Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são aqui nós chamamos de profetas maiores. No cânon hebraico, Nevim, né, os profetas. Nós temos aí Isaías, que aparece como profeta maior para nós. No cânon hebraico, profeta posterior. É o mesmo caso de Jeremias e Ezequiel, né? Agora veja os livros de Oséias, né, os livros de Joel, Amós, todos os 12 profetas menores, né? Veja que eles aparecem juntos num rolo só lá na categoria de profetas em Nevim. Então, são também chamados de profetas posteriores, né? Nessa classificação de profetas posteriores. Os profetas anteriores no cânon hebraico, na verdade, são os que nós conhecemos como livros históricos. Então, tem algumas diferenças aí bem interessantes para a gente pensar. Nós chegamos nessa seção do Antigo Testamento que é rica daquilo que Deus queria, desejava para o seu povo. Essa chamada seção profética, ela compreende ao todo 17 livros. É importante, tá, querido aluno, querida aluna, que você faça um estudo individualizado de cada livro, e isto, naturalmente, demanda muito tempo. É até importante eu falar isso aqui, porque tem muitas pessoas que jogam essa conta para um curso básico de teologia, e eu vou até mais longe. Até a nível de bacharelado, você não vai ter, isso aí é a nível de especialização, você fazer uma análise mais profunda, né, de repente uma pós-graduação, ou mesmo a nível de mestrado e doutorado. E diga-se de passagem, os estudos na área bíblica, eles não conseguem ser cobertos pelo arco de uma vida, é muito tempo, né? Então o que a gente faz aqui é instrumentalizar você, introduzir você no assunto, indicar ferramentas, mostrar como se deve fazer. Repare que você está vendo princípios aqui, o que a gente considera, o que a gente analisa, mas naturalmente a gente não tem como fazer isso. Até mesmo a nível de bacharelado você não consegue ter esse desdobramento mais profundo, né? A ideia do curso, a importância do curso se vê no fato de que você tem um estudo que é sistematizado e que é organizado. Então você passa a entender a maneira como você deve proceder com esse estudo, porque você tem no curso básico, no curso médio, depois no avançado ou no bacharelado, você tem um estudo que é sistematizado, que é organizado, né? Você tem uma aproximação que não é solta. Daí a importância de você fazer um bom curso, e é para isso que nós nos esforçamos no Instituto Crer e Ser, para trazer para você um bom curso, um bom conteúdo. É importante dizer que a atuação profética, né, ela começa já em tempos muito, vamos dizer assim, num período muito recuado no tempo, lá entre os antigos hebreus, e a atuação desses homens e mulheres de Deus, diga-se de passagem, ela vai acontecer num período aí de mais de 4 séculos. Né? Começa já lá, você tem nos tempos monárquicos lá no Reino Unido, você já tem narrativas de profetas falando, e isso se estende até o período do pós-cativeiro. Só fazendo uma nota aqui, é claro que o próprio Abraão é referido na Bíblia como profeta, né? Então o que significa dizer
que o conceito de profeta é muito mais antigo, né? Mas o profetismo propriamente dito, ele começa um pouco depois, ou melhor, ele começa séculos depois em relação ao tempo de Abraão. Essa palavra profeta, ela aparece no Antigo Testamento, a palavra hebraica nabi, e o sentido dela em toda a extensão do Antigo Testamento aplicado aos profetas de Deus é o seguinte: é aquele que fala ou declara uma mensagem em nome do Senhor. Ele é uma espécie de porta-voz de Yahvé, comunicando aos seus ouvintes e também leitores, como é o caso dos profetas literários, a vontade de Deus. É claro que nem sempre isso acontecia, já que o Antigo Testamento fala também de falsos profetas. É um caso clássico que eu acho muito interessante, que é o do capítulo 28 de Jeremias, onde há aquele embate ali entre Jeremias e Ananias. É uma coisa muito importante que o profeta não é apenas alguém que fala. Essa definição ela é importante, essa definição é usual, é muito usual. Mas no caso dos profetas bíblicos é importante dizer que você tem o profeta como que sentindo o que Deus estava sentindo. É como se Deus comunicasse a ele o seu próprio sentimento. Por isso mesmo você vai ver profetas como Jeremias que chora profundamente, que se lamenta profundamente, né? Então é como se Deus comunicasse o seu próprio coração ao profeta. Outras vezes o profeta se ira, outras vezes o profeta se angustia, outras vezes o profeta entra numa, entre aspas, ele entra numa discussão com Deus. São detalhes bem interessantes aí desses livros. Nós temos aí uma classificação dos profetas, profetas literários ou clássicos, profetas não literários ou orais, e nós temos também essa que nós estamos explorando bastante aqui, que são profetas maiores e menores. Por profetas literários e não literários, nós estamos falando aqui daqueles profetas que escreviam as suas mensagens, ou tinham amanuenses que escreviam as suas mensagens, como é o caso de Jeremias com Baruque, a gente tem isso lá no próprio livro, e aqueles profetas não literários, como Eliseu, Elias, que não escreviam, mas o cronista, no caso lá, o autor do livro de Reis, ele vai registrar partes das mensagens daqueles profetas. Então eles próprios não escreveram, mas você tem o registro deles na narrativa sagrada e partes também do que eles falaram, aquilo foi também registrado ali nos livros históricos. Nós estamos encerrando por aqui esta quarta videoaula e nos encontramos então na quinta videoaula, dando continuidade aí falando nesta próxima videoaula falando sobre profetas menores. Deus abençoe sua vida.